Dona Alzira tinha 72 anos e um olhar que carregava mais histórias do que qualquer livro já escrito. As mãos, marcadas pelo tempo, haviam embalado filhos febris, preparado refeições em madrugadas frias, e segurado o lar mesmo quando a vida desmoronava ao redor. Criou 3 filhos sozinha. O marido, seu Francisco, partirá cedo, um acidente de trabalho, repentino e cruel. Se esta mensagem está falando com você, já deixa o like e se inscreve para mais histórias de fé e propósito. Lembrando que inscritos receberão histórias exclusivas todos os dias. Vamos continuar. Desde então, ela se tornou mãe, pai, conselheira, protetora. Trabalhava como costureira durante o dia e, à noite, ainda arrumava forças para ensinar os filhos a ler e rezar. Ela abriu mão de tudo por eles. Dos sonhos, dos passeios, da saúde. E não se arrependia. Porque para ela, amar significava doar-se. Mas agora, sentada no sofá da casa do filho mais velho, com apenas uma sacola de roupas a seus pés, Dona Alzira sentia que tinha se tornado um peso. O filho, Roberto, a havia acolhido depois que ela passou mal sozinha em casa. Disse que cuidaria dela, que seria grato por tudo que ela havia feito. Mas o que começou com promessas virou silêncio. Depois, impaciência. E então, desprezo. Mãe, a senhora precisa entender. Aqui não é mais como antigamente. A gente trabalha o dia inteiro. A senhora fica em casa sem fazer nada. Ela ouvia, em silêncio. Engolia cada palavra como quem engole pedras. Mas o que mais doía não era o que diziam, era o que ela sentia. Solidão. Era como se sua presença se tornasse um incômodo, uma interferência na rotina da nova família do filho. Os netos já não a procuravam. A comida vinha fria. E os olhares, frios como a ausência de um bom dia. Mas foi numa tarde nublada, em meio ao som abafado da TV ligada e dos talheres batendo na pia, que Dona Alzira ouviu algo que faria seu coração desabar. Amor, você já pensou? Talvez fosse melhor sua mãe ir embora? A voz era da nora. Baixa, mas clara como um trovão. Alzira ficou imóvel. O corpo gelou. Por alguns segundos, ela esqueceu até como respirar. Ela não ajuda em nada, vive reclamando de dor, mas se recusa a tomar remédio. E a gente precisa de espaço. Foi naquele instante que tudo mudou. Ela entendeu. Não era mais bem-vinda. O filho não respondeu. Mas o silêncio dele foi o maior grito de concordância. Dona Alzira recolheu sua sacola, com as poucas roupas que ainda cabiam em seu corpo magro, e se trancou no quarto. Chorou baixinho, como uma criança assustada. Não queria que ninguém ouvisse. Talvez por vergonha. Talvez por ainda proteger aqueles que a estavam machucando. Mas o que aconteceu em seguida surpreendeu até ela mesma. No dia seguinte, quando foi chamada para conversar com o filho, ele já estava com tudo pronto. Endereço de um asilo, um carro de aplicativo esperando no portão e um envelope com poucos reais. Lá a senhora vai ter cuidado. Comida, médico, vai ser melhor. Melhor. Abandono embrulhado em promessas. Com fé no coração e lágrimas nos olhos, ela entrou no carro. Não por covardia, mas por coragem. Coragem de não implorar por amor. Coragem de partir sem desejar mal. Mal sabia ela que aquilo era só o começo. Aquele gesto de injustiça seria o ponto de partida para uma transformação que tocaria milhares de vidas. E quando a porta do carro se fechou,
Foi como se o mundo dissesse: agora é a sua vez, Dona Alzira. E o que ela faria a seguir marcaria o país inteiro. A manhã estava cinza. O céu nublado parecia antecipar a tristeza que viria a seguir. Alzira ajeitou os cabelos com as mãos trêmulas, tentando esconder o nervosismo. O filho, Marcelo, havia dito que a levaria para passear. Disse com um sorriso estranho nos lábios. Frio. Mecânico. O mesmo sorriso que ela passou a reconhecer nos últimos meses, desde que a nora passou a tratá-la como um estorvo. No banco de trás do carro, Alzira segurava a bolsa contra o peito como quem abraça a última lembrança de um lar. O silêncio entre eles era pesado. Ela tentou puxar assunto, falar da infância de Marcelo, das lembranças, da fé que o sustentou nos tempos difíceis. Mas ele apenas assentia, os olhos fixos na estrada. Estamos chegando, mãe, disse ele, finalmente. Alzira sorriu, aliviada. Achou que talvez ele tivesse mudado de ideia. Mas o que viu ao sair do carro fez seu coração afundar. Portão de ferro. Prédio pálido. Placa. Lar Esperança. Ela parou. Marcelo, por que estamos aqui? Ele não respondeu. Apenas tirou a mala do porta-malas e a colocou ao lado da mãe. Evitava olhar nos olhos dela, como quem sente vergonha, ou talvez medo. A Vanessa acha melhor você ficar aqui um tempo, mãe. É melhor para todos. Um tempo. Como se ela fosse um fardo, um problema, uma coisa. Por favor, eu não quero isso. Eu só quero voltar para casa. Ela tentou segurar o braço dele, mas ele se desvencilhou. Adeus, mãe. E entrou no carro, sem olhar para trás. Foi naquele instante que tudo mudou. A idosa caiu de joelhos. As lágrimas escorriam silenciosas, como se nem elas tivessem força para gritar. Sentiu-se vazia, humilhada, abandonada por aquele a quem deu a vida. O mesmo menino que ela embalou nas madrugadas frias, que ela defendeu do mundo, agora deixava ali, como se fosse lixo. Dentro do asilo, Alzira parecia uma sombra. Andava devagar, com os olhos perdidos. Evitava conversar. Evitava tudo. Até que conheceu Rosana, uma das cuidadoras. Rosana era jovem, mas tinha o olhar de quem já viveu muitas dores. Percebeu no primeiro instante que havia algo diferente naquela senhora. A senhora está bem? Perguntou, com delicadeza. Alzira hesitou, mas as palavras vieram como um desabafo preso há anos. Me deixaram aqui, como se eu fosse nada. Rosana engoliu em seco. Já tinha visto muitas histórias de abandono, mas algo em Alzira a tocou diferente. Talvez fosse o modo como ela dizia nada. Como se já estivesse acreditando nisso. E naquele momento, algo mudou também em Rosana. Decidiu que cuidaria daquela mulher não como uma paciente, mas como alguém que merecia recomeçar. Mal sabia ela que aquilo era só o começo. Naquela mesma noite, sozinha no quarto simples e abafado, Alzira abriu sua bolsa, como quem procura uma parte de si. No fundo, entre remédios e lenços, achou uma foto amarelada. Era antiga. Duas meninas de mãos dadas, sorrindo em frente a uma igreja do interior. Ela levou a foto aos lábios, com os olhos marejados. Eu preciso achar ela, antes que seja tarde demais. Mas o que aconteceu em seguida surpreendeu até ela mesma.
Ela não sabia, mas aquela busca seria a chave para algo maior. Um reencontro. Uma chance. Um milagre. E o país inteiro veria o que uma mulher de fé e coragem pode fazer, mesmo depois de ser deixada para trás. Porque ninguém apaga a luz de quem nasceu para brilhar. A chuva fina batia contra a janela do asilo, como se o céu também chorasse por ela. Na poltrona gasta do canto do salão, Alzira olhava fixamente para um ponto no vazio. As rugas profundas em seu rosto não contavam apenas sua idade, mas todas as dores que carregava. Era o retrato da humilhação, do abandono, da injustiça. Expulsa da casa pelo próprio filho, ela agora era apenas mais uma entre tantas idosas esquecidas ali. Mas havia algo diferente naquela mulher de olhar firme e mãos calejadas pela vida. Algo que nem o sofrimento conseguiu apagar. A fé. Foi numa tarde cinzenta, enquanto os outros assistiam a uma novela qualquer, que Rosana, uma das cuidadoras do asilo, se aproximou. Ela não era como as outras. Não falava com pressa. Não olhava Alzira com pena. Ela olhava com respeito. Dona Alzira, a senhora sempre reza sozinha ali no jardim. A senhora acredita mesmo que Deus ainda ouve? A idosa sorriu pela primeira vez em dias. Eu acredito, porque se ele não ouvisse, eu não estaria viva. Aquela frase ficou ecoando na mente de Rosana. E ali, naquele instante, algo mudou entre as duas. Nos dias que seguiram, as conversas se tornaram mais frequentes. E foi numa dessas tardes silenciosas que Alzira deixou escapar um segredo que guardava há anos. Minha filha morreu jovem, muito jovem. Teve uma menina. Mas eu nunca conheci minha neta. Rosana arregalou os olhos. A senhora tem uma neta viva? Alzira sentiu, com um suspiro preso no peito. Não sei o nome dela. Só sei que foi levada por uma família da igreja. Desde então, nunca mais tive notícias. Rosana sentiu um nó na garganta. Aquilo não podia continuar assim. Ela decidiu que ia ajudar, mesmo sem apoio do asilo, mesmo sozinha. Começou discretamente. Vasculhou documentos antigos, conversou com funcionários mais velhos, fez ligações durante suas pausas. Era como procurar uma agulha no palheiro. Mas ela não ia desistir. E foi numa noite chuvosa, já exausta, que algo inesperado aconteceu. Ao organizar umas caixas esquecidas no depósito do asilo, Rosana encontrou uma ficha médica antiga. O nome que estava ali coincidia com o da filha de Alzira. E mais do que isso, havia um sobrenome que Rosana reconhecia. Ela correu até o quarto da idosa, segurando o papel com as mãos trêmulas. Dona Alzira, acho que encontrei uma pista. Acho que sei por onde começar a procurar sua neta. Mas antes que pudesse dizer mais, o alarme de emergência do corredor soou alto. Gritos. Correria. Um dos internos tinha passado mal. A busca teria que esperar. Mal sabiam elas que aquilo era só o começo. E que o reencontro que tanto pareciam sonhar iria trazer à tona segredos que ninguém imaginava. Foi naquele instante, entre o som do alarme e o papel amarrotado em suas mãos, que Rosana sentiu. O milagre estava próximo, mas nem todos estavam preparados para ele. A madrugada se estendia fria e silenciosa, como se até o tempo tivesse virado as costas para aquela mulher. Alzira apertava o braço de Rosana com força, o corpo frágil tremendo mais de medo do que de frio. Vestia apenas um casaco fino por cima da camisola do asilo. Nos olhos, um brilho antigo de esperança, e nos passos,
a coragem de quem já perdeu tudo, menos a fé. Elas avançavam pelos fundos do asilo, desviando de galhos secos e pedras soltas. Rosana, uma cuidadora cansada da injustiça que via todos os dias naquele lugar esquecido por Deus, tinha prometido: Dona Alzira, eu vou te tirar daqui, nem que me custe o emprego. Mas foi naquele instante que tudo mudou. Alzira escorregou. O chão era úmido. A queda, violenta. O som do impacto ecoou na escuridão como um grito sufocado. Rosana caiu de joelhos ao lado dela. Dona Alzira, fica comigo, por favor, fala alguma coisa. Mas não houve resposta. O rosto de Alzira estava pálido. Os olhos, semiabertos, perdiam a luz aos poucos. Um fio de sangue escorria da testa. Aquela mulher, que havia enfrentado o abandono do próprio filho e a humilhação de ser descartada como um estorvo, agora lutava pela vida no chão gelado de um jardim esquecido. Foi o desespero de Rosana que salvou sua vida. Ela correu, gritou, implorou por ajuda. A ambulância chegou em minutos, mas para quem está entre a vida e a morte, cada segundo parece uma eternidade. Enquanto isso, do outro lado da cidade, uma jovem recebia uma notícia que mudaria tudo. Luísa, neta de Alzira, lia uma matéria num site local. Idosa é hospitalizada após tentativa de fuga de asilo. Paciente identificada como Alzira Ramos. O nome queimou em seus olhos como uma chama que nunca deveria ter sido apagada. Minha avó. Mas ela estava morta. Luísa sempre acreditou que Alzira havia morrido anos antes, quando seu pai, o mesmo que a havia abandonado no asilo, contou que ela descansava em paz. Uma mentira cruel. Uma covardia. Uma injustiça sem nome. Sem pensar duas vezes, ela pegou o primeiro ônibus e atravessou a cidade. O coração batia tão forte que parecia querer sair do peito. Ela repetia o nome da avó como uma prece. Aguenta, vó, aguenta só mais um pouco. No hospital, o clima era tenso. Luzes brancas, corredores frios, silêncio pesado. Rosana estava sentada, com as mãos tremendo, rezando baixinho. Era a primeira vez que orava em anos. Foi naquele momento que Luísa entrou. Ela reconheceu a cuidadora imediatamente pela descrição do noticiário. Correu até ela, os olhos cheios de lágrimas. Onde ela tá? Eu preciso ver minha avó. Rosana apontou para a UTI. Ela ainda tá viva, mas tá inconsciente. Ela caiu feio. Os médicos disseram que o estado é grave. Luísa caminhou até a porta de vidro. E então, ela viu Alzira, conectada a fios e aparelhos, respirando com dificuldade. Um corpo frágil. Mas mesmo assim, ainda havia algo de gigante naquela mulher. Luísa encostou a mão no vidro. Eu te achei, vó. E agora ninguém mais vai te machucar. Mas o que aconteceu em seguida surpreendeu até ela mesma. Os monitores apitaram. A enfermeira correu. E, por um segundo, o coração de Alzira parou. A tela ficou reta. Silêncio. Luísa gritou o nome da avó com todas as forças. Mas seria tarde demais? Às vezes, é preciso tocar o fundo do poço para que o milagre comece a acontecer. Às vezes, é no silêncio mais profundo que Deus faz o milagre acontecer. Alzira acordou com um leve calor no rosto. O sol entrava pela fresta da janela do asilo, como se fosse um abraço tímido da vida tentando alcançá-la.
Ela piscou devagar. Seus olhos ainda estavam turvos da tristeza acumulada. No fundo, não esperava mais nada da vida. Era só mais um dia, ou, talvez, menos um. Mas aquele dia não seria como os outros. Quando tentou se sentar, sentiu uma mão quente tocar a sua. Vó. A voz era suave, doce como o cheiro de pão recém-saído do forno. Alzira virou o rosto e viu, pela primeira vez em muitos anos, os olhos de Luísa, sua neta. A menina estava ali, com lágrimas contidas e o coração tremendo. Mas mesmo entre a dor e o espanto, havia amor. Amor de verdade. Eu vim te buscar, vó. Nunca mais você vai passar por isso sozinha. Alzira não entendeu de imediato. Era como se o tempo tivesse parado. A neta que ela ajudou a criar, que sempre foi afastada pelas brigas familiares, agora estava ali, como resposta de uma oração antiga, esquecida. Foi naquele instante que tudo mudou. Com o apoio de Luísa, Alzira deixou o asilo. Não havia mala. Só um saco plástico com 2 casacos e uma Bíblia rasgada que ela escondia debaixo do travesseiro. Elas foram de ônibus. 2 mulheres. 2 almas machucadas, reconstruindo o que o mundo havia tentado destruir. A nova casa era pequena, simples. Piso de cimento batido, cortinas improvisadas com lençóis antigos e um sofá que rangia a cada movimento. Mas ali havia algo que faltava até mesmo nas casas mais luxuosas. Afeto, paz, dignidade. Luísa cuidava da avó com um carinho que não se comprava e nem se pedia. Era genuíno. E logo a rotina mudou. Alzira voltou a sorrir. Voltou a cozinhar seus bolinhos de chuva. Voltou a orar em voz alta. Mal sabia ela que aquilo era só o começo. Rosana, a enfermeira do asilo que sempre acreditou em Alzira, foi promovida. Mas não se afastou. Ao contrário, passou a visitar as 2 com frequência. Levar flores, mantimentos e esperança. Elas criaram um pequeno jardim na frente da casa. Um cantinho de vida em meio às cinzas do abandono. Mas a maior virada viria de onde menos se esperava. Era uma tarde comum. Luísa lavava roupa no tanque. Alzira costurava um pano de prato. A TV da sala estava ligada, com o volume baixo. E então... Conheça agora a história emocionante da idosa que foi abandonada pela família, mas reconstruiu sua vida com fé e coragem. Uma história de superação que está comovendo o país inteiro. A reportagem mostrou imagens da casa simples, do jardim. Mostrou Luísa. Mostrou Alzira, com um sorriso calmo de quem venceu. E em uma sala luxuosa, cercado de silêncio e culpa, o filho de Alzira parou com a colher no ar. Olhou fixamente para a tela. Reconheceu o olhar, a voz, o jeito de mexer nas mãos. Aquela era sua mãe. E naquele instante, o orgulho virou pó. Ele ficou parado, imóvel, a culpa pesando no peito como um tijolo quente. O país se emocionava com a idosa que havia sido humilhada, abandonada como lixo, mas que transformou tudo isso em um testemunho de fé e superação. E o filho? Ele estava ali, apenas assistindo. O abandono a destruiu por um tempo, mas foi o amor verdadeiro que a reconstruiu para sempre. Era um fim de tarde cinzento, o tipo de dia em que até o céu parece chorar por quem já sofreu demais. Na varanda do pequeno centro comunitário onde agora vivia com dignidade, Alzira observava o horizonte com os olhos marejados.
O vento acariciava seus cabelos brancos, enquanto dentro do peito, o coração batia firme, não mais de dor, mas de coragem. Ela não era mais a mulher humilhada que um dia foi deixada no portão de um asilo como se fosse lixo. Era, agora, um símbolo de superação, de fé e de transformação. Mas o que aconteceu em seguida surpreendeu até ela mesma. No meio de uma cerimônia comunitária, onde Alzira seria homenageada por seu trabalho voluntário com idosos abandonados, um rosto conhecido surgiu entre os convidados. A multidão abriu espaço. O silêncio caiu como um véu pesado sobre o salão. Era Marcelo, o filho que a havia abandonado. O mesmo que, anos antes, dissera que ela era um estorvo, a entregando ao asilo sem sequer olhar para trás. Alzira sentiu o estômago revirar. Mas dessa vez, ela não tremia. Ela estava em pé, firme, olhos nos olhos. Mãe, ele começou, a voz embargada. Eu vim pedir perdão. Mas não só para você. Ele respirou fundo, encarando a plateia. Pegou o microfone. Meu nome é Marcelo, e eu sou o homem que abandonou a própria mãe. A emoção tomou conta da sala. Algumas pessoas já choravam. Outras apenas observavam, em silêncio. Eu a humilhei. Eu a tratei como um fardo. E hoje eu vejo que o fardo era minha falta de humanidade. Sua voz falhou. Ele caiu de joelhos. Foi naquele instante que tudo mudou. Alzira, com os olhos marejados, caminhou até ele. Mas não para abraçá-lo. Você me pediu perdão, e eu perdoo. Sua voz era serena, mas firme. Porque a fé que me sustenta me ensinou que guardar mágoa nos prende ao passado. Fez-se um breve silêncio. Mas o tempo também me ensinou outra lição. Ela olhou para a neta, que assistia emocionada, e para os funcionários do centro, que a acolheram como família. O perdão não exige convivência. Eu não vou voltar com você. Vou continuar ao lado de quem realmente cuidou de mim quando eu mais precisei. Marcelo desabou em lágrimas. A multidão o observava em respeito, mas também em reflexão. Mal sabia Alzira que aquele discurso rodaria o país inteiro. No dia seguinte, seu vídeo estava em todas as redes sociais. Idosa abandona o filho e emociona o Brasil com gesto de fé e dignidade. Em poucas horas, ela se tornava símbolo de uma nova campanha nacional. Respeite quem te criou. Programas de TV disputavam sua presença. Políticos citavam seu exemplo. Famílias inteiras se emocionavam com sua história. Mas para Alzira, nada daquilo importava tanto quanto o sorriso da neta todas as manhãs. Ela havia sido jogada fora, mas ressurgiu como um milagre vivo de superação. Do abandono à inspiração. E enquanto o país aplaudia sua coragem, ela sabia, essa não era vingança dela, era justiça poética. Porque às vezes, a maior vitória é simplesmente não se tornar igual àqueles que te feriram.